sou a professora Sara e hoje nós vamos falar sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá? Antes de falar das relações, vamos relembrar aqui os elementos que aparecem no triângulo retângulo, que são os que nós iremos precisar para este conteúdo. Tem aqui um triângulo retângulo, como vocês já sabem, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Então tá aqui o ângulo de 90 graus. Agora, além de deixar sinalizado e marcado o ângulo de 90, nós precisamos falar sobre esses dois ângulozinhos aqui, ó, que são os complementares para interar os 180 do triângulo. Nós vamos precisar das informações sobre esses ângulos, até porque, quando a gente fala de relações trigonométricas, são relações que envolvem as medidas baseadas nos ângulos internos desse triângulo, né? Então, aqui a gente já conhece o maior lado, que fica de frente para o ângulo de 90, que é o que nós chamamos de hipotenusa. Então, depois que identifica a hipotenusa, os outros dois lados que sobraram aqui são os nossos catetos. Então, a princípio, nada de novo. Continuamos tendo a nossa hipotenusa e continuamos tendo os nossos catetos. Duas palavrinhas novas que vão aparecer aqui, ó, duas definições novas. É a tal de cateto oposto e cateto adjacente, tá? Então, quer dizer que eu vou ter que diferenciar os meus catetos. Aqui a ideia de oposto e adjacente tem um significado. A ideia de oposto é algo que está de frente, né? Que está longe, então é algo que está oposto, algo que está de frente ou longe. E a palavrinha adjacente significa estar próximo, estar perto, ou então do lado, né? Então, essas são as características dessas novas definições. Então, se eu falar que um cateto é oposto, é o cateto que está longe, né? Ou que está de frente. E se eu disser que um cateto é adjacente, é o cateto que está próximo, que está mais perto. Para essas duas definições, eu preciso de um referencial. Porque falar que um cateto está longe do quê, né? De quem? Então, eu preciso de um referencial para dizer se ele está longe ou se ele está perto. E quem vai entrar nessa parte agora como referencial vão ser os ângulos internos. Então, acompanhe aqui comigo. Eu tenho aqui esse ângulo Bzinho, beta, e aí eu tenho dois catetos, que está escrito aqui de cinza e de amarelo. Quando eu comparo em relação ao beta, o cateto que está oposto a ele, que está longe dele, que está de frente para ele, é o amarelo aqui, ó, cateto que está longe, é esse que está escrito de amarelo. Já esse que está escrito de cinza aqui, ó, ele é o que está próximo, está do lado praticamente, então ele é o cateto adjacente. Da mesma maneira que eu posso olhar em relação a esse ângulo aqui de baixo, a gente também pode olhar em relação ao ângulo aqui de cima, esse alfa que eu deixei representado. Aí já mudou a situação, porque para o ângulo alfa, o cateto que está próximo a ele, que está adjacente, já é esse aqui que está escrito de amarelo, enquanto que esse aqui de cinza seria o cateto oposto ao ângulo alfa, que é o que está longe, né? Então, vai mudar quem está perto ou quem está longe, quem é oposto ou quem é adjacente, quando você muda para qual dos ângulos você está olhando, tá ok? Nós vamos estabelecer agora quais serão essas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, a gente sempre vai ter um triângulo retângulo com os ângulos ali assinalados e nós vamos conhecer e estabelecer três relações trigonométricas. Uma chamada de seno, a outra cosseno e a terceira tangente. São as únicas que existem? Não, mas aqui no nono ano nós trabalhamos apenas com essas três, ok? A relação seno ou razão para o seno, ela vai ser dada pela divisão entre o cateto oposto com a hipotenusa. Então, é praticamente a fração entre cateto oposto e hipotenusa. Simplificando aqui a siglazinha, ó, para cateto oposto eu vou usar o CO sobre H. Então, quer dizer que seno é o CO sobre H. O cosseno, ele é a razão entre o cateto adjacente, quer dizer que é o que está perto, sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. E por último, a tangente é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu tenho CO sobre CA. Na maioria das vezes não vai aparecer essa palavrinha completa, tá? Seno, cosseno, tangente. Vai aparecer aqui sen, aqui vai aparecer só cos, e aqui vai aparecer tan ou TG, depende do livro, do referencial que você esteja adotando, tá ok? Então, como eu havia dito, tá aqui nosso triângulo retângulo, e para ficar um pouquinho mais claro essa questão de estar perto ou estar longe de quem, vamos aqui para uma situação mais concreta.
no sentido de que eu tenho escrito aqui quais são os valores, as medidas de cada um desses lados, né? Aqui a gente sabe que o maior de frente para o ângulo de 90 é a nossa hipotenusa. Então, identificou a hipotenusa, o resto é tudo cateto. Então, já vou conseguir falar sobre que B e C são os nossos catetos. Então, aqui eu tenho dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta. Então, nós vamos fazer uma análise do seno, cosseno e tangente para o ângulo alfa e depois nós vamos fazer uma análise do seno, cosseno e tangente para o ângulo beta. Vamos lá. A gente vai representar aqui o seno do ângulo em questão que a gente está trabalhando, que no caso aqui é o alfa. Então, seno do alfa igual. A gente sabe que pela fórmula ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, está aqui o meu ângulo alfa. O cateto que está oposto a ele, nesse caso, é o C. E a hipotenusa é o A. Então, C sobre A. Já o cosseno do ângulo alfa, que é dado por cateto adjacente sobre a hipotenusa, então, como meu ângulo alfa está aqui em cima, o cateto que está próximo a ele é o cateto B. Então, vai ficar B sobre a hipotenusa, que continua sendo o A. Então, B sobre A. E por último, a tangente do alfa, que é dado pelo cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o meu ângulo alfa está aqui, o cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B. Então, C sobre B. Acabei de estabelecer as três razões trigonométricas para esse ângulo alfa desse triângulo em questão, ok? Olhando agora para o ângulo beta, que está aqui de baixo, que a gente deixou pintadinho aqui de azul, eu também vou fazer a análise do seno, cosseno e tangente. Então, seno do beta, cateto oposto. Agora, como o beta está aqui embaixo, o cateto que está oposto a ele já é o B. Então, B sobre a hipotenusa, que é o A. Então, B sobre A, tá aqui. E o cosseno de beta? Já que cosseno é cateto adjacente, então quem é o cateto adjacente? Aquele que está próximo, né? Então, é C sobre a hipotenusa, que também é o A. E por último, a tangente de beta, que é o cateto que está longe sobre o cateto que está perto. Então, quem está longe é o B sobre quem está perto, que é o C. Então, aí a gente identificou o seno, cosseno e tangente para os dois ângulos ali que estão presentes no nosso triângulo, tá ok? Olhando para cada um deles em separado. Vamos para ficar mais claro ainda, porque nos nossos exercícios vão ter valores, a gente vai calcular o resultado final disso daí, né? Então, vamos aqui a algum exemplo. Tá aqui nossa colinha, né? Seno, cosseno e tangente. Aqui eu peguei como exemplo um triângulo bonitinho, nosso triângulo fundamental 3, 4 e 5, né? Que a gente conhece muito bem. E eu vou calcular o seno do alfa. Então, o alfa tá aqui. Seno é o cateto oposto, é quem está longe sobre a hipotenusa. O cateto que está longe é o 4 e a hipotenusa é 5, então é 4 sobre 5. A gente poderia finalizar essa continha aqui, ó, ou você deixa em fração, ou você pode dividir e transformar isso no número decimal, né? Então, o 4 sobre 5 aqui daria 0,8. Então, você também pode deixar esse resultado em decimal. O cosseno do alfa é quem está perto, que é o 3, sobre a hipotenusa. Então, 3 sobre 5. Aí você daria ali a sua resposta, ou deixaria de 3 sobre 5, ou daria a respostinha em decimal, que é só dividir o 3 pelo 5. Por último, tangente do alfa, quem está longe com quem está perto. Então, 4 sobre 3. Fizemos toda a análise para o alfa, vamos fazer para o beta também. Seno do beta, já o beta já está aqui. Quem está longe, que é o 3, sobre hipotenusa. Cosseno do beta, quem está perto, que é o 4, sobre hipotenusa. E tangente de beta, quem está longe com quem está perto. Aqui tem um detalhezinho importante, que como esses ângulos são complementares, essas situações aqui ó, sempre vão acontecer. O seno de um deles é exatamente igual ao cosseno do outro, tá vendo? O seno do alfa é o mesmo valor do cosseno do beta. O cosseno do alfa é o mesmo valor do seno do beta. E se você comparar as tangentes, uma é o inverso da outra, né? Então, isso aqui sempre vai acontecer, até porque esses ângulos são complementares. Está mudando a posição, vai ficar sempre esse padrão acontecendo. Aqui só uma situação onde, como vão poder aparecer os ângulos para vocês. Triângulo geral, né? Aqui as nossas colinhas das nossas três relações. E aí, esses ângulos podem vir representados por letras, por números, por uma figura, né? Então, quando você for anotar alguma informação sobre ele, por exemplo, se eu quiser falar desse ângulo aqui de 30, então tem que ir lá e anotar seno do 30.
Se eu quiser falar nesse triângulo aqui sobre o cosseno do 15, então eu vou escrever cosseno da 15. E aqui, no caso, como está representado por letras, então tem que lá, sei lá, por exemplo, tangente do ângulo Y. Então, a gente tem que escrever de qual ângulo que eu estou falando para que eu consiga fazer minhas relações, tá bom? Lembrando o seguinte, esse 30, daqui a pouco a gente vai chegar nos momentos das contas, né, que os meninos mais gostam. Esse 30, ele não entra na conta. O que vai entrar aqui nessa conta é uma informação sobre o seno do 30. Esse 15, eu não vou fazer continha com ele. O que vai entrar na minha continha vai ser alguma informação sobre o cosseno do 15. E assim por diante. Nos próximos exemplos a seguir vai ficar um pouquinho mais claro. Então, temos aqui, ó, seno, cosseno e tangente. E como eu havia falado que a gente vai ter essas informações sobre o seno de 10, o cosseno de 30, né, do ângulo, então a gente precisa de algum local que nos dê essa informação. Nós temos, inclusive no final do livro de vocês, 90% dos livros de matemática sempre traz essa tabelinha. Na internet a coisa mais fácil de você encontrar, você digitar lá, tabela trigonométrica, você encontra essa tabelinha que ela reúne todos os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos agudos, ou seja, de 1 até 89. Então, se por acaso no seu exercício você precisar do seno de 51, então você vai lá nessa tabelinha e procura, o 51 está aqui. Seno de 51, opa, então já sei que o seno de 51 é 0,777. Em outro exercício, precisar do cosseno de 83. Vai lá na tabelinha, tá lá 83, seno, cosseno. Ah, achei quanto que é, então você vai utilizar esse valor decimal aqui. Quando você não tem essa tabelinha, o exercício ele precisa te informar todos os valores sobre o ângulo que você está trabalhando. Então, se no seu exercício tiver um ângulo de 59, com certeza lá no enunciado vai ter informação sobre o seno, o cosseno e a tangente do 59. Então, ou ele te informa os valores só sobre aquele ângulo, ou então você tem que ter em algum lugar a tabela para você consultar, porque a gente vai precisar desses valores, tá? Aqui outro exemplo, ó, tangente de 15, acho o 15 aqui, seno, cosseno, tangente, opa, achei, então esse é o valor da tangente de 15. Então, para esses elementos, os valores vão ser dados. Existe uma outra situação em que os valores não são dados, que são quando nós temos envolvendo ali no exercício os ângulos que a gente considera ângulos notáveis, que são os ângulos que a gente mais conhece, são os ângulos que a gente mais trabalha, né, que mais aparecem nos exercícios, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Para esses ângulos não tem informação no enunciado, não tem tabelinha para você consultar, ele vai sempre querer que você saiba de cor esses valores. E alguns falam, professora, como que eu vou saber de cor tudo isso, né? A gente criou uma maneira assim, mais simples de você memorizar, porque ao invés de memorizar os números decimais, memorizar eles nesse formato de fração, né, e com radical, mas mesmo assim os meninos falam, professora, é muito difícil memorizar esse tanto de coisa estranha e feia, né? Calma lá que a gente vai dar um jeito nisso daí. Vamos pensar aqui como que eu construí essa minha tabelinha. Tá aqui os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. E na outra, seno, cosseno e tangente. A gente vai começar assim, ó. Seguindo os números, tá? Perceba que eu vou seguir os números. 1, 2, 3 e depois 3, 2, 1. Todo mundo você vai colocar sobre 2. E aí você vai pôr raiz em todas as partes de cima, todos os numeradores. Ah, professora, por que você não pôs raiz no 1? Porque raiz de 1 é 1. Tá bom? Então, só para você memorizar, a raiz seria colocada em todos de cima. A tangente é um pouquinho diferente, olha só como é que vai ficar. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Mesmo assim, você pode estar aí falando que, nossa, não adiantou muita coisa não. Tá difícil de memorizar para me construir isso daí ainda. Então, a gente ainda vai tentar melhorar isso daí. Eu tenho aqui duas versões, porque quando a gente coloca a musiquinha no meio, vocês acabam memorizando, né? Então, eu tenho aqui duas versões, você pode escolher uma que te agrade. Não são as únicas que existem, né? Vocês podem procurar, existem N maneiras de você conseguir memorizar essa tabelinha. E aí você escolhe o que você achar mais agradável e segue com ela para você conseguir construir essa tabela. Uma versão mais antiguinha que nós temos é a seguinte. Vamos lá.
Não liguem na voz, não reparem na melodia, mas ela fica da seguinte maneira. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, primeira versão aí cantada e vocês conhecem a melodia aí, né, do Jingle Bell. A segunda versão, um pouquinho mais atualizada, um pouquinho mais rebeldezinha, e os meninos geralmente sempre escolhem essa para memorizar, funciona assim. Vamos lá. Deixa eu respirar aqui. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é um pouquinho diferente, vamos lá? Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Meninos, essas são as duas maneiras, duas musiquinhas aí que podem te ajudar a memorizar essa tabelinha dos ângulos notáveis, tá ok? Não vamos acabar por aqui, a gente ainda tem que entender como isso funciona nos exemplos. Então, vamos aos exemplos. Eu vou trabalhar aqui com vocês 4 exemplos, tá? Então, aqui vai estar a nossa colinha, o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente. E um primeiro exemplo vão ser com o valor de um ângulo que não é um ângulo notável. Então, tá aqui um triângulo, retângulo, um ângulo assinalado que é o de 65. Tenho aqui esse x, que é um cateto, né? E eu tenho esse 9 aqui que está de frente para o ângulo de 90, que é a nossa hipotenusa. Como esse ângulo aqui não é um ângulo notável, o que vai acontecer? Você vai ter que ter uma tabela para você consultar ou essa informação vai ter que vir anotada no seu enunciado. Então, vai estar lá no finalzinho do enunciado, provavelmente, quanto que é o seno de 65, quanto que é o cosseno e quanto que é a tangente. Ele sempre vai trazer para vocês as 3 informações, porque quem vai decidir qual das informações vai usar é você quando você fizer a análise da sua questão, tá bom? Então, o que nós temos aqui nesse caso? Eu tenho o ângulo de 65, eu tenho o x, que é o que eu quero descobrir, que é um cateto. E percebam que esse x aqui é o cateto que está longe, é o cateto oposto. E eu tenho a hipotenusa, que é o 9. Então, nas minhas relações, eu vou encontrar qual que envolve cateto oposto e hipotenusa. Nesse caso, é o seno. Então, nesse exemplo, a gente vai trabalhar com o seno de quem? Do 65, que é cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa. Lembra que eu falei que o 65 não entra na conta? O ângulo em si não entra? O que entra é a informação sobre o seno dele, ou o cosseno e assim por diante? Então, se aqui ele disse no enunciado que o seno de 65 é 0,90, em outras palavras está te dizendo, se aparecer seno de 65, você pode trocar por 0,90. Então, a gente vai fazer essa troca. Tira o seno de 65 e coloca o resultado dele, igual a x sobre 9. Vira uma proporçãozinha aqui, né, que a gente sabe que é só multiplicar cruzado. E o x igual a 9 vezes 0,90 dá o 8,1. Se for centímetro, metro, alguma coisa do tipo, a unidade de medida. Então, bem simples a ideia da aplicação, tá? Aqui um outro exemplo também, que ele quer descobrir essa alturinha x. E a informação numérica que nos foi dada é esse 500. E o ângulo que em questão é o ângulo 20. Primeiro vamos identificar o que a gente vai usar, se vai ser seno, cosseno ou tangente, né? E aí também ele vai ter que dar os valores, porque 20 não é um ângulo notável, então ele tem que trazer todas as informações. Então vamos ver o que nós temos aqui. Aqui está o ângulo de 90, então de frente para ele, esse lado grandão aqui é a hipotenusa. Então, tá vendo que eu não estou usando a hipotenusa? Eu não sei a hipotenusa e nem quero descobrir, então não vou usar a hipotenusa. Aqui eu vou usar cateto e cateto. A única relação trigonométrica que envolve apenas catetos é a tangente. Então, já descobri que para esse exercício eu vou fazer a tangente do 20, que é cateto oposto com cateto adjacente. Então, tá aqui, ó, x sobre 500. E quanto é a tangente de 20? Tem que estar em algum lugar lá no enunciado ou na tabelinha. Tangente de 20, nesse caso, ó, é 0,36. Então, troca a tangente de 20 por 0,36. Multiplica cruzado e daí a gente descobre que x é igual a 180 metros. Então, essa alturinha aqui era 180 metros, beleza? Então, 2 exemplos com ângulos que não são os ângulos notáveis. Então, vamos para mais alguns exemplos.
Aqui de novo a nossa colinha, né? Seno, cosseno e tangente, do que cada um deles é. E aí eu escolhi aqui um probleminha que diz o seguinte: a uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura. Determine a altura H dessa torre. Então tá aqui um observador e a visão aqui é sob um ângulo de 30 graus. Ele está a uma distância de 40 metros da torre, então a pessoa que observa que está nesse ponto da torre, ele dista 40 metros. E aí ele quer descobrir então qual é a altura da torre. Vamos analisar o que que está aparecendo aqui para mim nesse exercício em questão de informações. O ângulo 30 está aqui embaixo. Eu tenho próximo a ele o cateto, que é o cateto adjacente. E eu tenho aqui, ó, esse H, que para mim é o cateto oposto. Por quê? De frente para o 90, que é esse grandão, é a hipotenusa. Eu não sei e eu não quero descobrir. Então, eu não vou escolher nenhuma relação com hipotenusa. Eu vou escolher uma relação que envolva apenas catetos. Quem que envolve cateto e cateto? A nossa tangente. Então, eu vou trabalhar aqui com a tangente de 30. De onde que você vai tirar a informação sobre a tangente de 30? Aí o exercício não fala. E nem vai trazer tabela para você consultar, não. É a hora que você precisa da sua tabelinha dos ângulos notáveis. Vai lá na tabelinha, dá uma conferida, ó, tangente de 30, raiz de 3 vem sobre 3. Então, tira a tangente de 30 e coloca raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Multiplicou cruzado aqui, vira uma microequação, que terminando a resolução, nós descobrimos que o H é igual a 40 raiz de 3 sobre 3 metros. Ah, mas pode ter um número com raiz para representar uma distância? Pode, não tem problema nenhum. Se ele quiser que você dê esse resultado decimal, ele vai te falar por quanto que você vai ter que trocar a sua raiz. Aí ele te fala o valor que ele quer que você troque, tá bom? Vamos para o último exemplo? Tá aqui uma escada de 10 metros apoiada numa parede. É óbvio que a parede forma com o chão aqui um ângulo de 90, né? Então o ângulo de 90 está aqui na parede. E a escada forma com o chão também um ângulo de 60. E ele quer saber a que distância o pé da escada está da parede. Então ele já representou aqui com X. Analisando o que a gente tem aqui de informação, se aqui é o ângulo de 90, de frente para o 90 é hipotenusa. Então esse 10 é hipotenusa. E como eu quero descobrir esse x, que é o cateto que está próximo, é o cateto adjacente, então eu tenho que usar o cateto adjacente com a hipotenusa, ou seja, a gente vai trabalhar com o cosseno. Então, vou trabalhar com o cosseno do ângulo de 60. Cosseno de ângulo de 60 vai surgir de onde? Da tabelinha. Vai lá dar uma conferida, cosseno de 60 é meio. Ó, que maravilha, nem tem raiz. Então, trocou aqui, né? Multiplicou cruzado, 2x igual a 10, o 2 passa a dividir, então a gente descobre que a distância que o pé da escada está da parede é de 5 metros. Por hoje foi só isso, algumas ideias de como memorizar a tabelinha, alguns exemplos de aplicação. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.